Olá, alunos! Vamos para a aula número 2 de Word? Hoje nós vamos aprender fonte, tamanho de fonte negrito, itálico, sublinhado, realce, cor da fonte, alinhamentos, marcadores de numeração, espaçamento entre linhas, estilo de título, sombreamento de linha, localizar e substituir e correção ortográfica. Bora lá para a aula? Desculpe aí a frase bem tosqueira, mas quem liga? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender aqui como fazer uma formatação de fonte aplicando estilos. Na aula anterior, nós vimos que basta você selecionar o texto e aqui na guia página inicial no grupo de fonte, aqui você pode escolher o tipo da fonte, pode escolher qualquer um. Bom, aqui você pode escolher também o tamanho e aqui a cor da fonte. Só que nesta aula nós vamos ver também como aplicar os estilos. Por exemplo, o N aqui de negrito, olha só o que vai acontecer quando eu clicar sobre ele. Então vai preencher um negrito em cima da fonte. Um outro estilo bem interessante é o I de itálico. Olha só, vai aplicar um estilo inclinado sobre a fonte. Um outro estilo também interessante seria esse aqui do sublinhado, que sublinha o texto. É interessante aplicar estes métodos quando você estiver, por exemplo, marcando palavras ou frases em um texto. Vai um lembrete aqui interessante: nunca use os três ao mesmo tempo dentro de um texto, dentro de um documento. Seria interessante você escolher o negrito, itálico ou sublinhado para que você tenha um melhor estilo de formatação. Outro tipo de formatação interessante é realce. Tá? Então, não sabe o que é realce? Bom, eu vou selecionar aqui e vou aqui mostrar para vocês onde que está o botão de realce. Tá? Então, o botãozinho de realce é este aqui. Quando você clica sobre o botão, ele automaticamente aplica uma cor no fundo do texto. Você pode também escolher aqui qual a cor que você quer. Tá? Lembrando que aqui nós temos uma limitação enorme de cores, né? Mas são normalmente essas cores que trabalhamos como realce. Então você pode vir aqui e escolher uma. Ele funciona basicamente como se fosse um marca-texto, né, que você utiliza no seu caderno. Então aqui nós podemos também trabalhar com um recurso parecido, que seria o cor de realce do texto. Bom, agora nós temos um texto grande, né, para trabalhar. É um texto grande, não muito grande, mais ou menos. Bom, aqui nós temos um texto que levaria um certo tempinho para você digitar, tá? Por isso que você não esperava que ficasse digitando aqui para você ver, né? Mas ó, vou dar uma dica como você pode gerar um texto assim. No Word, para você gerar um texto de forma automática, eu vou ensinar para vocês um segredinho. Depois disso, nunca mais digitei texto no Word para fazer testes com formatação. Basta você digitar sinal de igual, digita RAND, o que seria o comando RAND, abre parêntese. Aqui você digita o número de parágrafos que você quer inserir para o seu texto, entre parênteses. Em seguida você pressiona Enter e tá aí, nós temos um texto prontinho para ser formatado. É óbvio que esse texto não vai ser útil para o seu trabalho de escola, para sua empresa, mas para você fazer testes de formatação, ele é excelente. É ou não é? Gostou da dica, né? Então bora lá para o que nós temos que fazer aqui hoje nesse texto. Bom, quero ensinar para vocês como trabalhar com alinhamento de texto. Os botões de alinhamento se localizam no grupo de parágrafo, que este grupo está dentro da guia página inicial. Bom, aqui nós temos os 4 botões principais. Entre eles nós temos aqui o alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e o justificado. Vou mostrar para vocês como cada um funciona, mas lembrando que normalmente os seus textos vêm alinhado à esquerda, como você pode ver, né? Alinhamento à esquerda, mas caso você queira mudar a direção dos seus textos, basta você selecionar. Você pode selecionar um parágrafo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Sempre quando eu falo isso, os meus alunos gostam muito. Então, olha só, na hora que você vai selecionar um texto, você pode selecionar clicando e arrastando o mouse, ou você pode vir aqui, ó,
Olha um segredinho interessante. Aponta a seta do teu mouse, o ponteiro, bem no início da primeira linha e você dá um clique. E olha só o que acontece. Apenas um clique, ele vai selecionar apenas uma linha do seu parágrafo. Se você der 2 cliques, olha só o que acontece. Seleciona um parágrafo inteiro. E aí, gostou das dicas? O que aconteceria se você desse 3 cliques? Olha só, selecionaria o texto inteiro. Agora veremos como trabalhar com a parte de alinhamento do texto. Então, primeiro vou começar com este parágrafo, tá? O primeiro. E aqui, como você pode notar, por padrão ele já está alinhado à esquerda. Se eu clicar aqui neste botão, ele vai centralizar. Este botão aqui vai colocar ele à direita. E este botão aqui vai justificar. Observe como justificar, ele assume uma posição, um alinhamento interessante para o seu texto, né? Porque uma coisa é seu texto todo alinhado à esquerda ou à direita. Outra coisa é acontecer isso aqui, ó. Vou selecionar todo o texto e vou clicar no justificar. Perceba como ele ganha um alinhamento interessante, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Então esse tipo de alinhamento acaba deixando o texto muito mais bonito, né? Muito bem, melhor visualizado. Vamos agora aprender sobre marcadores e numeração. Tá vendo essa listinha? Pois é, essa é a famosa listinha de coisas que engordam. E antes que você se delicie com essa lista, eu não quero que você vire um aluno obeso, então vamos trocar por essa daqui. Que? Não gostou? Então vai ficar essa lista mesmo. Provavelmente é o que sua mãe mandaria você comer. Olha, marcadores, ele é um recurso interessante. Aqui no Word nós podemos ver alguns deles. Vamos para alguns exemplos de marcadores. Então, primeiro nós precisamos selecionar os textos, ou seja, a lista de itens. E aqui vamos na guia de página inicial, no grupo parágrafo. Aqui nós temos o botão de marcadores. Clicando aqui no cantinho, aí você pode escolher este marcador, este daqui, esse daqui. Se você não gostar, tem esse aqui e esse aqui. Não seja tão exigente, são botões bem interessantes aqui. Mas caso você não gostou de nenhum, mesmo assim, porque você é chato, você pode vir aqui, ó, clicar em definir novo marcador. Aqui podemos clicar em símbolo. E aqui você pode escolher dentre os símbolos qual deles você gostaria de adicionar como marcador. Bom, deixa eu dar uma olhada o que nós temos aqui. Bom, gente, o tipo da fonte aqui às vezes caracteriza o tipo de marcador. Então você pode vir aqui em fonte, procura aquele estilo de fonte que tenha mais símbolos, né? Deixa eu procurar um aqui na lista. Olha só, nós temos o caso do WebGIS, né? Que é um tipo de fonte que tem muitos símbolos. E aqui você pode escolher alguns aqui como marcadores, né? Então agora eu tenho um monte de opção. Estou imaginando aqui o que eu poderia colocar lá como marcador, né? Então deixa eu achar alguma coisa aqui. Achei o ícone ideal. Então vou clicar aqui em OK e em seguida vou clicar em OK também. E tá lá os marcadores, né? Num formato bem especial, bem apropriado, né? O tipo de coisa aqui. E mostrando como é fácil adicionar marcadores numa lista. Os recursos de numeração também são bem interessantes. Você vai até o botão de numeração, clica na setinha ao lado e aqui você tem as opções. Ele vai trocar aquilo que a gente estava utilizando, que são os marcadores, por números. Números entre números com ponto no finalzinho, com parêntese. Algarismos romanos também ele pode alternar para letras do alfabeto, né? Maiúsculo na sua forma maiúscula ou então na sua forma minúscula. E aqui nós temos as variações bem diferenciadas aí de numeração. É só você escolher qual delas você vai preferir. Você já ouviu falar de espaçamento entre linhas? Bom, deixa eu te mostrar o que é.
Bom, primeiro vou clicar aqui em um parágrafo, no início dele, e vou no grupo de parágrafo. Aqui nós temos um botão chamado espaçamento de linha e parágrafo. Aqui nós podemos alternar de 1 para 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. Já viu o que é o espaçamento entre linhas, né? Reparou que nosso texto não tinha um título, né? Agora eu inventei um. Bom, o nosso título ele não pode ficar exatamente igual ao resto dos parágrafos, então a gente vai dar uma modificada nele. Antes que você fique imaginando qual tipo de fonte, tamanho, cor, e ainda depois de imaginar tanto, existe a possibilidade de você errar. Bom, então que tal usar um recurso do Word que se chama estilos de títulos? Aqui nós temos um grupo chamado estilos, e aqui você pode escolher um que você vai achar interessante para ser um título, né? Então você tem várias opções. Recomendo que você use um que seja maior do que os seus parágrafos, tá? Nós temos bastante estilos interessantes aqui. Daí só você escolher. Que tal este? Nós podemos localizar também palavras dentro de um documento, tá? Então, para que você faça funcionar este recurso, você precisa estar na guia página inicial, e lá no cantinho, lá no finalzinho, nós temos um grupo chamado editando. Aqui você vai encontrar aqui um botão chamado localizar. Clicando em localizar, daí você vai ver um painel aqui do lado esquerdo, um painel de navegação, onde você pode digitar a palavra que você está querendo pesquisar no seu texto. Então, por exemplo, vou procurar a palavra vídeo, e olha só, ele achou aqui no meu documento todas as palavras que são iguais a vídeo. Ele também faz um sombreamento bem interessante para facilitar aqui a localização. Então, é um recurso bem interessante, que é chamado localizar. Agora, muita atenção em um detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu digitei a palavra vídeo, tá? Vídeo, ele tem acento agudo, então digitei exatamente assim, vídeo com acento agudo. Olha só, se eu digitar vídeo sem o acento agudo, você pode ver aqui que ele não achou a palavra vídeo, embora exista a palavra vídeo, só que a palavra vídeo do documento tem um acento agudo, que não corresponde à palavra vídeo que eu digitei lá em navegação, porque está sem o acento. Então, muita atenção nesse detalhe. Outro recurso bem legal aqui é o substituir, que a gente pode, nós podemos localizar o substituir aqui. Fica engraçado falar localizar, né? Já que a gente aprendeu sobre localizar palavras. Bom, o substituir fica aqui no grupo editando, tá? Então você vem aqui, clica no substituir, vai aparecer uma caixinha aqui no meio da tela, e aí você pode digitar uma palavra que ele vai localizar aqui no seu texto, e você vai substituir ela por outra, né? Então, toda vez que aparecer essa palavrinha, você pode substituir por outra palavra dentro do seu documento. Então, vamos substituir toda vez que aparecer, por exemplo, a palavra documento, a gente vai substituir por outra palavrinha. Então, vamos colocar aqui paçoquinha. Bom, então vamos lá, toda vez que aparecer documento ele vai substituir por paçoquinha. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui em substituir tudo. Ele está falando que fez 6 substituições, então vamos ver. Vou dar OK aqui e clicar no fechar. Então vamos procurar aqui por paçoquinha. Olha só, então todas as vezes que apareceram documento no texto, ele trocou por paçoquinha. Vez ou outra digitamos textos no Word e olha só, sempre tem os malditos erros de português. Quem nunca, né? Bom, aqui nós temos um exemplo de um texto que tem um bocadinho de erros, e nós vamos aprender a corrigir no Word usando correção ortográfica.
tá? Eu vou ler o texto aqui e você vai ver como nós temos um texto aqui belo, bonito, só que cheio de erros de português. O Tomás não é uma criança mal comportada, mas sofre de um desequilíbrio hormonal que o deixa por vezes obcecado com comida, como se estivesse sempre cheinho de fome. Todos os dias, impenetravelmente, a uma hora, para o que estiver a fazer e entra numa enorme excitação. Quando as crianças saem da sala em fila para almoçar, nunca quer ir à retaguarda, com receio de ficar sem comer. Nessas circunstâncias, tem comportamentos menos adequados e, logicamente, é repreendido. Mensalmente, encontramos-nos com os pais dele, que têm uma esplêndida relação com o filho e estão sempre disponíveis para conversar. Só que o nosso texto está cheio de erro de português. E vamos ver como corrigir esses erros, tá? Você já deve ter sacado que tem palavras aqui em destaque, com um underline, um sublinhado, cor vermelha, e é exatamente aí que está apontando os erros em português. Como corrigir? Bom, então espia só. Tem várias maneiras de a gente fazer verificação ortográfica e aqui não dá para mostrar todas, mas eu vou procurar as formas mais eficientes de se fazer. Por exemplo, a palavra aqui obcecado, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui sobre a palavra e aí o Word me fornece aqui uma listinha bem interessante de qual palavra seria ideal para se substituir. No caso seria essa aqui, ó, obcecado. Então você vê, dá para você ver que saiu já o sublinhado, né? A palavra está correta. Todos os dias, impenetravelmente. Que palavrinha feia e que não existe. Bom, deixa eu clicar aqui com o botão direito do mouse para ver o que nós temos como opção. Então nós temos impreterivelmente, imperceptivelmente. Bom, continua a palavra feia, mas tudo bem, creio que essa aqui seja a palavra mais correta. Então vamos nela. Olha só, saiu o sublinhado. Para não tem acento. Quando as crianças saem, né? Então, puxa, que coisa de quem não estuda português direito, né? Saem. Bom, botão direito, saem. E continuando aqui, nós temos retaguarda, né? Português de Portugal aqui, retaguarda. Então, botão direito, retaguarda, tá a palavra correta. Bom, então nós temos como fazer correções de uma maneira bem legal, simples, né? Sem complicação no Word. Eu poderia continuar aqui, mas eu vou aproveitar e mostrar para vocês que também há outra forma de fazer uma correção ortográfica. Você pode ir aí no seu teclado, pressionar a tecla F7, pressionando F7, ele vai aparecer aí no seu documento, aqui na lateral direita, revisão de texto. Aqui ele vai localizar as palavras que estão erradas no seu texto, possivelmente estão erradas, e aí ele vai dar sugestões aqui embaixo e você tem as opções aqui para escolher. Se você quer ignorar tudo, adicionar o dicionário, então podemos utilizar também neste método. Então a palavra adequados aqui, né, com D mudo, vamos trocar pela palavra correta, que seria adequados. Logicamente, talvez você esteja agora se perguntando, com todas as palavras que estão erradas, que mostra aquele underline, aquele sublinhado? Não exatamente, às vezes ele pode colocar um sublinhado mesmo a palavra não estando errado. Por exemplo, vamos considerar nomes que não estão no dicionário, né? Porque o Word ele considera aquilo que é correto quando ele pesquisa dentro do dicionário e a palavra está lá. Mas vamos colocar, por exemplo, nomes próprios, como nomes de cidades, pessoas, né? Vamos então fazer aqui um teste. Carapicuíba. Olha só, parece que Carapicuíba não está na lista no dicionário, ou
pode ser que esteja faltando alguma coisa. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse. A gente vai ver que o Word, sim, ele reconhece Carapicuíba, é que Carapicuíba tem um acento agudo. Então, para você que não sabia aí, você sempre digitou Carapicuíba errado, Carapicuíba tem um acento agudo, tá? Uma outra palavra que eu sempre quis saber se existe ou não, né? Pelo menos no Word, se o Word reconhece, é esta palavra aqui. Palavra Tangamandapio, né? A cidade lá querida do seu Jaiminho, né? Bom, olha só, vamos ver se ela existe. Bom, aqui no Word essa cidade não existe, tá? Com o botão direito do mouse, também não tem sugestões de ortografia. Então seria uma cidade fictícia que não existe, ou o Word simplesmente não reconhece essa cidade? Bom, gente, a cidade existe sim, né? Eu fiz uma pesquisa aqui e descobri que é uma cidade realmente que ela existe, ela é uma cidade do México, né? Inclusive cidade que fez homenagem aí ao Jaiminho do Chaves. Bom, aqui no Word, para você resolver o problema, já que a palavra existe, então para você resolver essa situação aqui, aí você não tem mais como contar com sugestões. Então o que eu faço para que a palavra seja reconhecida pelo programa? Eu tenho algumas opções aqui. Eu posso ativar a opção ignorar tudo, que aí ele vai tirar o sublinhado, ou eu posso adicionar essa palavra no dicionário, porque no dicionário lá não tem essa palavra aí. Aí então todas as vezes que eu digitar Tangamandapio, ele vai reconhecer normalmente. Então é isso que eu vou fazer, vou clicar no adicionar ao dicionário. Prontinho. Então lembrando aqui que isso aqui vai ficar reconhecido no meu Word, né? Então no seu da sua casa aí você também precisa adicionar aí no seu dicionário. O mesmo ocorre também para palavras em inglês, tá? Como, vamos ver aqui, Apple, vamos ver se ele reconhece. Olha só, reconheceu. Aqui não dá para saber se ele reconheceu por causa do nome da empresa Apple ou por causa da maçã. Mas vamos tentar outra palavra. Vamos colocar aqui Red. Red reconheceu também. Vamos colocar aqui mais uma. Potato. Então, né? Agora sim, uma palavra que ele não reconheceu. Vamos ver se tem na lista de sugestões. Não, porque ele vai querer colocar uma palavra em português. Então aqui é hora de adicionar ao dicionário, porque essa palavra existe, ela está correta, portanto você só precisa vir aqui adicionar ao dicionário. Vamos lembrar que o dicionário do Word, ele é em português, tá? Em português com alguns acréscimos, porque aí nós temos algumas palavras estrangeiras, nós temos palavras, nomes próprios, mas nem todos. Então aqueles que você perceber que não está no dicionário, é só você adicionar, desde que a palavra esteja correta. Vez ou outra nos deparamos com outro tipo de sublinhado, por exemplo este aqui da cor azul. Tá? E bom, e que é esse sublinhado da cor azul? O vermelho eu já sei que é um erro de ortografia, né? Escrevi errado, então a palavra não é reconhecida pelo dicionário do Word. Mas e este azul? Bom, aqui vamos entender o seguinte, que o Word ele faz dois tipos de correções, tá? Correção ortográfica, que é o que nós aprendemos agora há pouco, e temos também a correção gramatical. Então o que nós temos aqui é um erro gramatical. O Word ele subentende que se você digita uma frase que tenha vírgula, se a vírgula por acaso ela vem depois de seguida de um espaço, isso é errado, é um erro de gramática, né? Então o que você teria que fazer aqui? Seria que recuar a vírgula, tá? Com o botão direito do mouse aqui, você pode ver que na lista de sugestão você tem lá, ó, caiu, vírgula, aí depois que vem o espaço e continua a frase. Então você pode automaticamente fazer a correção aqui. E lembre sempre disso, tá? Quando você vai utilizar símbolos como vírgula, ponto, você não pode dar espaço e em seguida colocar o símbolo.
A mesma coisa também quando você vai dar espaços, tá? Já vi gente digitar espaço 1, 2 e continuar a frase. Não existe dois espaços, é apenas um espaço entre cada palavra, ok? Então, fazendo assim, a gente não vai ter erros gramaticais. Como sugestão de exercícios para você praticar em casa, depois da minha aula, recomendo que você pratique digitando os exercícios da apostila, tá? Sua apostila Prime 1, a apostila que tem Word, Excel, PowerPoint. Então recorre a ela lá. Sei que você colocou em algum lugar aí, faz tempo que você não pega. Então pega a tua apostila e no módulo de Word, procura aí o módulo de Word na sua apostila, e nas páginas 10 você tem lá um exercício chamado exercícios de fixação. Daí você vai ler atentamente e digitar exatamente o que ele está pedindo e fazer a formatação também que ele está pedindo na página 10 aí da sua apostila. Você também pode, ali na página 12, você pode também digitar o texto que está sendo proposto pela apostila lá no tópico exercícios de fixação. E também na página 13 nós temos também outro tópico, exercícios de fixação. Você vai ler as instruções lá e digitar exatamente o que ele está pedindo, tá? Pratique bastante, porque isso vai te ajudar a você aprimorar aí o que você aprendeu desta aula. Uma outra dica, caso você não tenha a apostila em mãos, tá? Você pode praticar digitando textos, tá? Pega um conteúdo, um livro, uma revista, vai digitando, vai localizando erros, vai corrigindo. Também faça recursos de formatação, como alinhamento, formatação da fonte, ok? Utilize também estes métodos que são bem eficientes e pode ter certeza que funciona. Pratiquem bastante, é isso que vai fazer de você um bom aluno. Ok, então finalizamos aqui mais essa aula. Não perca a aula 3. A aula 3 está bem interessante. Nós vamos ver aí como trabalhar melhor textos junto com imagens, utilizar tabelas, cabeçalho e rodapé. Vamos trabalhar muito com ilustração dentro do Word. Então é isso aí, até mais.